boa tarde. Nós somos alunos do curso de licenciatura em Geografia e nós vamos apresentar o trabalho da matéria de Filosofia da Educação da professora Gisele Santos, que tem como tema a paideia. Então, imagina uma época em que a educação ela não se limitava em decorar fórmulas, decorar datas e simplesmente decorar uma matéria para responder em uma prova que vai avaliar o seu conhecimento sobre determinado assunto. Mas sim, ela tinha uma preocupação em moldar o caráter dos indivíduos em todos os sentidos, tanto culturalmente, politicamente, no sentido da educação também, lógico, fisicamente, e conseguir capturar todos esses sentidos, todos esses aspectos em um só indivíduo e assim modificando um por um até transformar o mundo. Esse era um grande objetivo da paideia. E tinha também como um papel central a busca pela sabedoria. Isso era muito valorizado. E a busca pela sabedoria era o centro da vida. Essa era a época da paideia. Sim, a paideia é um termo grego que significa criação e formação, né, do ser humano, do homem, como um ser humano livre, um ser humano estruturado, intelectual, que pensava por si só, tinha seus conceitos, seus conhecimentos da vida. Não era simplesmente uma escola, era um desenvolvimento todo de vida, de aprendizado, de sabedoria, de virtudes e valores, né? Coisas que somaria na sua vida e pessoas que envolvia o seu meio ali de criação. Era um processo bastante integral, que formava o ser humano desde jovem até a sua criação como adulto, como homem, sim, e formar realmente um cidadão bastante crítico, né, do seu local de vivência, da sua comunidade, sim, pode ser acrescentado. O respeito com os pais, com o próximo, com os deuses, com a religião, eles tinham também essa questão do respeito com o estrangeiro também, né? Que muitas vezes a gente acaba não percebendo muito na atualidade, né? Tipo, um negócio que eu acho maneiro também desse conceito, né? Ele não é tão bem estruturado como... Tipo assim, ele não tem a palavra em si não tem uma definição concreta, né? Mas ela tem esse significado de educação, de literatura, de cultura também, que a questão da música, também eles tocando os instrumentos, isso daí ficava bem registrado. As ilustrações artísticas eram uma forma de passar para frente também um estilo de arte, de cultura deles também, né? Seria uma forma de eternizar a durante cultura deles, os né? anos. Era uma coisa que eles valorizavam bastante, né? Pô, demais, cara, se você for parar pra analisar. E é uma coisa que hoje em dia, se você for parar pra fazer esse paralelo, a gente entende que tem que ser valorizado, né? A cultura e a educação não dá tanto valor como deveria, não faz os devidos investimentos, É uma ideia visibilidade. que o pessoal já tinha muito já naquela época. Então tu acha que se perdeu ao longo do tempo um pouco essa formação? Cara, eu acho que não. Esse senso crítico do ser humano, do julgamento de onde seu meio de vivência. Pô, cara, isso daí eu acho que é uma pergunta boa. Eu acho que parcialmente, se vocês forem parar pra pensar, parcialmente porque a gente sabe que o ensino é importante, que a cultura é importante, a gente dá um certo valor, mas não o devido valor que merece. A questão da aprendizagem e formação do ser humano
a gente querendo ou não, educação tem aquela questão de que educação vem de casa, mas muito também se aprende na escola. Você sabe que você não pode, pô, teu amigo tem uma parada ali, você vai pegar o professor, o mediador, em sala de aula, ele também, ele é importante, ele, na educação infantil, no fundamental e etc., eles vão mediando, né? Não é o mundo inteiro que desvaloriza os professores. Se você for na China, no Japão, eles são bem valorizados, São realmente respeitados. Respeitados, é essa a palavra. Aqui já não temos muita essa cultura. Não é que se perdeu no mundo inteiro, entendeu? É que não é tão forte como deveria ser, entende? Eu acho que é mais essa questão, mas essa questão da formação integrada eu acho que não foi perdida completamente, sabe? Você tem a questão da educação física, claro que não é como antigamente, mas você ainda tem essas questões de tipo filosofia, entendeu? A gente tem essas matérias de sociologia, mas sobre essa pergunta de, pô, será que se perdeu? Se a gente for parar para analisar no Brasil hoje em dia como é que está se dando essa questão, no nosso ensino público, a gente está perdendo essas matérias, né? Você vê que filosofia, sociologia, geografia estão se perdendo. Que, na verdade, são as matérias que elas passam, elas tentam te ensinar a você pensar por conta própria, né? Então, o senso crítico, Você desenvolver o seu senso crítico para você poder debater o que você acha certo, o que você concorda, o que você não concorda. Saber analisar o certo, o Saber errado. analisar isso aí. tipo de coisa que, querendo ou não, vai acabar esbarrando na política. Tá entendendo? É exatamente isso que eu tô falando. Não é que se perdeu. A gente tem filosofia e sociologia, só que Estamos deixando de aplicá-las. Só que a gente está deixando de aplicar e outra, além de a gente estar deixando de aplicar, a gente tinha, mas já não era boa. Entendeu? Naquela época, era um dos pontos principais, né? A ciência deles não é como a nossa de hoje em dia. A nossa de hoje em dia é muito mais desenvolvida, entendeu? Então eles iam muito para esses debates sociais, filosóficos, entendeu? Por mais que não tivesse aquela democracia pré-definida, estabelecida. A ideia era formar mesmo um cidadão sempre pensante, completo, desde a sua infância até a sua forma adulta e tinha que trazer para você esse senso crítico. Então a base era muito bem estruturada, né, no caso, para esse indivíduo, quando adulto, ele saber julgar todo mundo em seu entorno social, Onde é que está sim, isso aí, saber onde está inserido, respeitar, né, igual você falou, da família, tudo começa pela família, do seu professor, e levar a sua educação para fora de casa e para o mundo, né? Isso é importante. E uma coisa que você falou sobre a paideia estar vinculada a essa busca da perfeição, né? Isso tinha um nome naquele período, né? Era chamado como aritmético, que é um conceito também não muito pré-definido, assim, tipo uma definição funcional. Essa questão da aritmética, você só alcançava a aritmética se você fosse um cidadão integrado, né? Da questão da educação, da cultura, também da parte do físico, mas também Esse ponto também eu acho interessante, de pensar que já naquela época eles valorizavam a própria educação física. Eles já tinham conhecimento de que a própria saúde física também já era uma saúde mental. Você vê que hoje se fala tanto desse tema, né? O quanto que é importante a saúde mental, e enquanto é valorizado hoje em dia as pessoas realizarem exercícios físicos, que já foi assim, comprovadamente pela ciência que é algo que faz bem à sua saúde, e lá atrás eles já tinham essa ideia também, entendeu? Já tinham esse hábito e já buscavam introduzir isso nas crianças, assim, desde pequeno. Isso que também eu achei interessante. Porque também eles viam muito como um templo, né? Era o templo deles. Se você for parar para ver as estátuas da Grécia Antiga, eles não tinham vergonha nenhuma de exibir o corpo desnudo, assim, e era isso, entendeu? E era algo muito retratado
realmente era nudez, né? sem Era vergonha, nudez, não tem vergonha naquilo, como se pode se dizer, era um corpo esculpido, era um natural, corpo né? natural, era um corpo bonito, Quer era dizer, um corpo natural atlético. pra ele. Sim, era um Porque corpo atlético, é né? praticamente um corpo perfeito, né? Era um Tem corpo aquele- perfeito. Exato. As aquela geometrias estátua forte, todo mundo né? vai ter, né? Sim, que nem todo mundo vai ter. E vai ver, isso já era uma, assim, um sentido de busca pela perfeição, que seria o corpo ideal, assim. Vai ver, já Mas tinha essa, isso, essa, não. essa busca pela perfeição do conceito de Ariete não podia ser alcançada por todo mundo, né? Se você for parar para analisar e estudar, né, fazendo a leitura do livro, você entende que era voltado mais para uma classe social mais abastada. Não basta você ser inteligente, ser forte, atlético, respeitoso, um bom cidadão. Vai existir essa divisão das classes, Das né? classes, Digamos né? assim. Acho que sempre existiu. Sempre existiu, verdade. Sempre existiu então de família também, né? O nome Era a tinha nobreza, muito, né? Exato. Você é filho do Alexandre o Grande. Tem um impacto muito O cara maior. já chega grandão. Aí outro ponto que eu acho interessante a gente ressaltar era a busca do desenvolvimento integral do indivíduo, que tinha que envolver mente, corpo, espírito. E outro negócio que eu acho bem interessante é, por exemplo, a gente não vê a... Claro que hoje já existe a valorização do esporte. Sim, tem. Corridas. Sim, tem isso tudo. Mas eles já pensavam, eles já valorizavam esse conceito, o esporte. Isso surgiu lá, né? Na Grécia, na Grécia, Pois é. A cultura tem que ser valorizada, a educação tem que ser valorizada, o físico tem que ser valorizado. Também tinha essas questões, não era uma democracia pré-definida, né? Era para poucos ali. A relação entre o professor e o aluno, ela se tornou mais sofisticada, com o mestre atuando como um guia na busca pela sabedoria. Entendeu? Então ele não é absoluto, né? Ele é um mediador, um guia que te orienta. Sim, verdade. Na verdade, a preocupação dele era que você trilhasse aquela busca pela sabedoria e pelo desenvolvimento em todos aqueles aspectos. Não era, assim, você vê que existe uma diferença na relação de hoje em dia entre o professor e o aluno. Que também está algo mais mudando. distante. Que também está Se mudando. você for antigamente, nas salas de aula, Já inclusive era mais na rígido. universidade, se você for parar para analisar, você chega na sala de aula, tem aqui, e na parte que o professor fica é um pouco mais alta Mais do elevada. que mais elevado, entendeu? Como se ele Porque tivesse tinha um nível diferente exatamente dos seus alunos. E tinha essa questão, né, de que o aluno ele é o subalterno, ele tá ali, ele tem que aprender, tem que ouvir o que eu tô falando Ele tem que e não tem que obedecer criticar. e ponto. Mas isso também tá mudando, né? Ficar Era calado. diferente antes e Verdade. se construiu dessa forma e agora tá mudando Eu acho que novamente. já existe um diálogo mais aberto, né? Já. O professor e o aluno. Por exemplo, esse trabalho que a gente está realizando agora já é porque Sim, já é mais aberto. existe um diálogo entre a professora e a gente. Exato. Que ela deixou o tema livre, Nós temos uma liberdade hoje em dia para poder o explorar o que a formato, gente né, de um trabalho, Escolher escolher. o que a gente prefere fazer, né? Sim. E é isso, né? Eu vou dar uma pausada, porque a gente já foi bastante. Depois disso nós vai pra sala, né? Interessantinho.